Essas imagens são de drones, feitas por drones ucranianos, em que eles atacaram pelo menos 4 bases russas nesse fim de semana. A base de Belaya, na Sibéria, a base de Olenia, em Murmansk, de Agilevo, em Ryazan, e também Ivanovo, em Ivanovo. O que vocês estão vendo são bombardeios. Tem aí essas bases, elas abrigavam bombardeios como o Tu-95, Tu-22M3, que são esses aviões de grande capacidade que levam, inclusive, armas nucleares. Vocês acabaram de ver aí o momento em que um dos drones ucranianos ele se chocou em uma dessas bases contra um desses aviões bombardeios russos. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, ele disse que ele mesmo supervisionou essa operação. Foi uma operação que levou mais de 1 ano e meio para ser planejada, e ela teria destruído pelo menos 40 bombardeios russos. 40 bombardeios russos é a figura, é o número que saiu na imprensa. O presidente Volodymyr Zelensky disse que 34% dos bombardeios russos, que é a forma que uma das formas que os russos usam para lançar os seus mísseis de cruzeiro, então 34% desses bombardeiros foram destruídos pelos ucranianos. Aí vocês conseguem ver evidentemente alguns desses bombardeios pegando fogo. Então não foi uma operação simples, não é uma operação de informação. A gente vê aí a prova da destruição de alguns desses bombardeios. Segundo a Ucrânia, isso teria causado um prejuízo de 7 bilhões de dólares à Rússia. Foram usados 117 drones. E o curioso, que alguns fatores curiosos aí desse ataque dos ucranianos contra os russos, é que eles foram... a principal base operacional dos ucranianos funcionou dentro da Rússia e muito próxima ao quartel da FSB, ou seja, a antiga KGB, o órgão de inteligência da Rússia. Como que eles fizeram? Eles primeiro contrabandearam drones para dentro da Rússia, ou seja, não são drones de longa distância que voaram da Ucrânia e atingiram o território russo, até porque foram... algumas bases atingidas estavam a milhares de quilômetros da fronteira ucraniana. Então, eles primeiro mandaram esses drones para dentro da Ucrânia, depois fizeram uma espécie de cobertura falsa em cima de caminhões, cobertura de madeira, e eles pararam esses grandes caminhões próximos das bases aéreas russas. A cobertura desses caminhões foi remotamente, eles dizem que foi remotamente, espero que sim, né? Foi retirada remotamente, esses drones decolaram, foram 117 drones, e eles voaram uma curta distância, ou seja, estavam praticamente do lado de fora dos aeroportos, voaram para dentro dos aeroportos e atingiram esses aviões. Drones pequenos, como o Ricardo já falou na live de hoje, os aviões são estruturas muito frágeis, então é fácil você detonar um avião desse parado. Isso acabou tornando inúteis as defesas antiaéreas da Rússia, porque não era um ataque de longa distância, era um ataque que partiu ali da esquina, o que tornou as defesas antiaéreas inúteis. Ou seja, uma operação de inteligência muito bem planejada. Havia uma outra base, inclusive chamada Ukrainka, mais ali no leste da Rússia, que esse caminhão ele foi destruído antes de conseguir lançar os seus drones contra a Rússia. Então não foi uma operação 100%, mas foi uma operação muito, muito significativa. O prejuízo que a Rússia não vai conseguir recuperar, ou seja, repor esses bombardeios tão cedo. Isso diminui, a gente não sabe dizer exatamente quanto, mas diminui aí uma capacidade dos russos de lançarem principalmente os mísseis de cruzeiro. A France diz aqui, Carl Gucci, é lindo de ver. Realmente essa imagem aí, ela é sensacional. José Marcos diz, um grande golpe
um golpe de mestre dos ucranianos. E a Ed diz um belo trabalho ucraniano. O Reinaldo diz: o detalhe interessante é que o anúncio dos 40 bombardeios destruídos não foi desmentido, o que certamente teria sido feito por muito menos que isso. A Ucrânia tem imagens, ou seja, provavelmente é verdade. O Ivan, não sei se ele está falando aqui desse caso, mas eu acredito que sim. Ele diz que eles mexeram no vespeiro. Eu estava conversando com o pessoal lá em Kyiv hoje e eles estão um pouco preocupados. Toda vez que toca a sirene antiaérea, o pessoal está achando que vai vir a retaliação da Rússia. E continuam ataques de drones contra a Rússia. E, claro, que da Rússia contra a Ucrânia. Só nesse fim de semana foram lançados 472 drones e 7 mísseis de cruzeiro ou balísticos contra a Ucrânia. A Ucrânia disse ter derrubado 385, mas mesmo assim 12 pessoas foram mortas, a maioria militares, e 60 foram feridos. Ricardo, qual que é a tua avaliação sobre essa operação que os ucranianos lançaram? Uma operação aí, pelo menos, sem precedentes até agora. O que você acha? Tá. Vamos primeiro colocar dentro dos números e depois tentar entender, tá? A Rússia é a segunda maior força aérea do mundo, né? Tem em torno aí de 4.200, 4.300 aeronaves militares, né? Dessa daí, tem em torno de 740, 750 aeronaves de ataque, em torno de 750 caças, e aí você ainda tem 1.550 helicópteros, mais ou menos, entre 550 e 600 helicópteros de ataques e 145 aviões de missão especial. Tá? Essas bases, esse tipo de aviões, que a maioria que foram destruídos, são justamente os aviões de missão especial. Se você notar, algum deles aí, que eram fabricados pela Tupolev, né, que não são fabricados mais, né, que era utilizado no auge da Guerra Fria para você levar artefato nuclear de uma distância longa. Eles não são fabricados mais. Então, quando o Zelensky afirma que ele deve ter destruído em torno de 30% desse bombardeio estratégico, ele não deve estar blefando, né? Esse dado deve ser verídico, porque tu tem 140 e poucas, 150 aeronaves com características especiais, né? Bombardeios especiais e etc. Se ele fala em 40, está mais ou menos aí, né? Dentro do que se espera. O grande gargalo, alguns deles eles até utilizavam na Ucrânia, mas o grande gargalo continua na discrepância do número de caça, né, e outras aeronaves de ataque, além da quantidade de helicóptero de ataque. Essa daí você não conseguiu nem fazer cócegas, né? Porque a diferença é muito grande. Agora, em termos de ativo, não para essa guerra, mas em termos de ativo estratégico, é uma senhora cacetada no ativo estratégico, principalmente para o lançamento de artefato nuclear, né? Então, tanto é que boa parte desses aviões estavam lá na Sibéria, estava bem distante, né, da zona de conflito e tal. São artefatos caros e de difícil fabricação. Alguns deles não fabricam mais. Eu não sei se hoje, se a Rússia fosse responder uma demanda dela, se ela voltaria a fabricar esse tipo ou se lançaria um modelo totalmente novo. Muito provavelmente seria um modelo totalmente novo, né? Não seria isso daí. Por outro lado, também é interessante que a Ucrânia fala assim, olha, estou vivo, União Europeia,
me vende aí de novo para a tua opinião pública interna aí que eu estou vivo, tu pode voltar a me apoiar. Que é mais ou menos aquilo que o Zelensky fez em Kursk, né? Embora ele tenha perdido um efetivo grande, né? Tropa de primeira linha e tal, mas foi uma decisão estratégica. Ele estava indo para uma negociação sem muita coisa na mão, e de uma hora para outra ele acabou ficando por um período de tempo com alguma coisa do território russo para tentar trocar. Ok, não deu certo, mas ele fez uma manobra ousada. Essa daí eu acho que foi muito bem planejada e muito ousada, como aquela dos russos, né, lá em Kursk, pelo gasoduto, né, que acabaram saindo atrás das linhas ucranianas, né? Como foi também a contra-ofensiva ucraniana logo no início, né? As outras não que falharam, mas aquela inicial que eles conseguiram retomar uma parte grande, né? Como outra ação da Ucrânia lá na ponte da Crimeia, né? Então você teve muita coisa muito bem planejada, né? Durante essa guerra com os ensinamentos gigantes. Outra coisa que também é interessante é a velocidade de adaptação e novos lançamentos, né? Tu vê agora os russos lá com os drones, né? De fibra ótica, e você vê os ucranianos com drones que eles estão lançando uma distância cada vez maior. Eles também tiveram muito sucesso, né, com os drones aquáticos, né? Então, o que a gente tem notado é uma capacidade de adaptação dos dois lados gigante e algumas operações muito bem planejadas, muito com nível de sofisticação bastante razoável. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e este aqui é o meu canal de Guerra e Política. Aqui você vai encontrar atualizações e mapas sobre combates e movimentações de tropas no campo de batalha da Ucrânia. Eu fui correspondente de guerra da Gazeta do Povo, da Rede TV e da Jovem Pan no primeiro ano da guerra na Ucrânia. Mas eu continuo em contato com as minhas fontes por lá e assim trago toda semana à audiência brasileira as principais atualizações militares e políticas do conflito. Eu também faço a cobertura jornalística do noticiário político do Brasil. O deputado Hugo Mota deve ser eleito agora. Eu sou editor em Brasília de um dos principais jornais do país. Se você está conhecendo agora, inscreva-se e acompanhe as minhas lives e vídeos. Eu publico toda semana aqui notícias sobre Ucrânia e também sobre política brasileira.